A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Esse trecho dessa música combina com a história de vida do meu entrevistado hoje. A música é Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr. Eu estou muito feliz com o lançamento do programa Às 7 da Caras e mais feliz ainda porque o meu primeiro entrevistado é um ídolo para mim. Eu sou fã do Danilo Gentili, mas é o seguinte, Danilo, eu sou sua fã porque eu não sou nada boba, né? Porque tudo que você faz é sucesso, então tem que mirar lá. Graças a Deus, graças a Deus. Inclusive agora tem um quentinho, né? Saindo do forno agora, o filme. Dia 12 de outubro. Como se tornar o pior aluno da escola. Tá. Ele veio... Não sei se deu pra reparar, a caráter mas tá aqui. Me fala do filme, pode falar à vontade, sem ser spoiler. Sem spoiler. Eu já perdi o pré-lançamento, eu sou santista. Você tava ontem lá em Santos e eu perdi porque eu tava gravando. Mas você vai dia 4 aqui em São Paulo, quarta-feira. Ó. Fechado? Fechadaço. Mas o filme, na verdade, dia 4 é pra estreia, mas a estreia é dia 12 de outubro. O filme tem o Carlos Villagrán no filme, que é o Kiko do Chaves. É o primeiro filme que ele faz. Todo mundo está acostumado a ver ele como Kiko, dessa vez vai ver como diretor de uma escola. O Moacir Franco está no filme, ele rouba a cena. Para mim é disparado a melhor coisa do filme, é o Moacir Franco. Os dois meninos do filme são meninos que eu encontrei no meu Facebook, no meu Instagram. Mentira! Eu não queria ator. Ator mirim. Eu acho isso demais. Porque ator mirim, parece, eles falam o português correto, parece que estão fazendo propaganda ou novela da Globo. E eu não queria. Entendi. Eu queria pessoas de verdade. Então eu fui no meu Facebook, falei, quem quer participar do filme? E fizemos uma seleção. Nossa, peraí, quantas pessoas vieram respondendo? Muitas. Tem uma ideia mais? Passou de quantas? Puxa, foi mais de 1000. Nossa, não, imagino. Deve ter sido muito mais de 1000, você tá viajando aí. Eu sei lá, porque eu mandava pra produção do filme e só nos finais ali que eu ajudei a dar uns pitacos pra escolher quem Você participou do filme de forma 360, né, pelo que eu tô vendo, Tudo. porque até no elenco você... Eu escrevo, atuo e produzo. Mas tem os pitacos na direção ali, né, que vocês trabalham. É do Fabrício, que foi um excelente diretor, sempre muito aberto. Ele estava querendo o melhor pro filme, um excelente diretor, sempre aberto à sugestão, sempre consultando todo mundo. O filme é baseado no meu livro. Que você escreveu um diário de adolescente com umas pitadas de Danilo já mais maduro, baseado né? em coisas que eu fazia. No filme, o menino acha uma caixa com o diário de um ex-aluno dentro. E é baseado numa caixa que eu tenho na vida real. Esse diário existe na vida real, tanto é que eu transformei em livro. O filme é uma trilogia, esse é só o primeiro. Se funcionar, a gente já tem história que vai ser, a segundo filme seria Como se tornar o pior aluno da faculdade e o terceiro, Como se tornar o pior funcionário do trabalho. Não, aí acabou, mas se tornar o pior funcionário do trabalho, qual é o fundamento desse? Vou ter que esperar o filme sair pra descobrir. Gente, vai morrer de fome a pessoa, calma, não entendi. Mas tem uma cena pós-crédito no pior aluno da escola que já é uma deixa pro segundo filme. Ah, então você deixou isso pra... Então vai ter. Se as pessoas gostarem. Vão gostar. Agora, em janeiro, nós vamos fazer um outro filme agora. Eu, o Léo Lins e o Murilo Couto. Um filme de terror. De terror? Terror com comédia. A gente vai fazer eu, o Léo Lins e o Murilo Couto. Nós vamos caçar a loira do banheiro. Verdade. Eu vi em algum lugar. Vamos começar a rodar em janeiro, eu já terminei o roteiro. Não, e que engraçado, né? O terror com comédia, porque o terror... Ontem eu escrevi um negócio pro professor da faculdade, que eu faço cinema, falando que se trocar a trilha sonora de um filme de terror, ele vira comédia. Pode virar. Não pode virar? Tem exemplos na internet, é bizarro, é engraçadíssimo. Mas como é que vai juntar os dois? É uma brincadeira isso? Na verdade é um filme de comédia ou não? Vai ser os dois? Não, vai ser um filme de terror, como Evil Dead, que é a morte do demônio, Pitadas que é do Sam Raimi. E aí o humor fica que são 3 idiotas numa situação muito séria. Fica no personagem o humor. Não é uma paródia de filme de terror, não é Didi na Casa Mal Assombrada, nem Todo Mundo em Pânico. É um filme de terror de verdade, comigo, Léo e Murilo. E aí o que a gente faz é nada convencional para resolver o problema. Voltando ao pior aluno da escola, você acha que, ao assistir o filme, quem mais vai te odiar? Os pais, os professores, os diretores de escola ou então aquele aluno que é o melhor aluno da sala? Porque sempre tem, né? Aquele que é... Eu acho que é o melhor aluno da sala? Eu acho que quem vai me odiar é uma certa patrulha politicamente correta, mas eu acho que
as pessoas normais vão gostar, porque as pessoas normais rejeitam esse patrulhamento. E muita dessa patrulha está transvestida de jornalismo. Grande parte do jornalismo brasileiro são dos principais patrulheiros que existem do politicamente correto. E as pessoas normais cada vez mais não se influenciam por isso. Então, eu acho que as pessoas normais têm valores, têm uma coisa que ela não aprende numa cartilha ideológica. São valores do ser humano. Uhum. E às vezes, quando a pessoa jornalista acontece, eu estou falando em jornalista porque são os que têm posse do megafone e que acontece muito em todo o Ocidente, não é só no Brasil. Aí às vezes a pessoa vai para a faculdade, aprende uma coisa em uma cartilha ideológica. Então você entra na faculdade, você é doutrinado ideologicamente. Quando sai da faculdade, pega um megafone e sai repetindo a doutrinação. E as pessoas normais não foram doutrinadas. Elas têm o valor natural do ser humano, que isso é isso, aquilo é aquilo, enfim, e rejeitam isso. É isso mesmo, concordo, gênero, número e grau. Uma pergunta, curiosidade master agora, você educaria seu filho com os princípios do filme? Nessa linha, assim? O conceito principal, sim, obviamente o filme é uma comédia, e comédia, ela se dá a liberdade de fazer coisas incorretas, do contra, coisas malucas e tudo mais. Mas o conceito central do livro, sim. O conceito central do filme, sim. O filme... não vai contar o filme... Sem spoiler, até porque é legal que cada um se relacione do filme da maneira que quiser. O filme é uma obra aberta, mas eu acho que a espinha central do filme é quem você quer ser. Você quer ser o que você quer ser ou você vai ser o que os outros, uma instituição, está mandando você ser? Eu acho que esse princípio, você tem que ter culhão para ser o pior aluno da escola. Por isso que a gente diz, um dos slogans do filme e do livro é: ser o melhor aluno da escola é para os fracos, porque o pior é que tem que aguentar a patrulha dos certinhos, é que tem que aguentar uma máquina de uma instituição passando em cima de você, dizendo que você não pode ir por ali, você tem que ir por ali. Tudo que sai do habitual, do que foi imposto, de certa forma, você sofre mais. Exato. Até a questão de preconceito, das diferenças, que agora está sendo muito falado, homossexual e tudo mais, é porque sai daquele padrão. Exato. Então você sofre mais, tudo acontece. No fim, o que a gente diz é que você tem que ser o que você é, não o que os outros querem que você seja. Como você se sente trabalhando na pior profissão do mundo? Calma, é isso mesmo, né? Eu vou só explicar, né? Porque saiu na revista Exame uma lista das piores profissões do mundo e jornalista, apresentador, estava em primeiro e segundo ali, né? E aí você publicou, tal. Então, como você se sente na pior profissão do mundo? E tem um agravante que eu sou humorista. Humorista, você falou isso. Foi porque um dos agravantes lá de ser o apresentador de TV é que tá todo mundo te julgando o tempo todo, né? Isso é muito estressante. Você tem que falar para muita gente. Nos dias de hoje, o politicamente correto, toda essa doutrinação ideológica tornou opinião uma ofensa. Você tem que tomar cuidado o tempo todo com o que você fala. Agora, tem um agravante que eu sou humorista. Além de eu falar o tempo todo, eu falo besteira o tempo todo. A minha profissão é falar besteira, então é mais estressante ainda. Talvez eu esteja fazendo essas perguntas até pra mim mesmo. Quando eu falei que eu passei dessa fase de me preocupar com o que vai agradar todo mundo e tal. Mas quando você vai fazer a piada, alguma coisa, de alguma forma você pensa nisso ou não? Não posso pensar. Não pensa? Não posso pensar. Se eu pensar... Mas isso foi uma coisa que você superou? Em algum momento da sua vida você já pensou ou nunca pensou? Nunca. Meus amigos... Porque todos nós dessa geração que no início começamos a fazer stand-up, sofremos um patrulhamento ideológico. Todo mundo hoje que vai para a vitrine, recebe uma mira laser na testa e o pessoal que tem posse dos megafones fica: e aí? Vai fazer propaganda ideológica, vai pagar pedágio para nossa cartilha ou vamos atirar? E eu nunca paguei pedágio para cartilha. Muitos dos meus amigos começaram a pensar: será que eu posso falar isso? Porque eu vi lá que o jornalista não gosta. Se eu falar isso, a manchete sai que eu sou tudo que é ista e óbico e fóbico possível. Todos eles acabaram se ajoelhando, todos que hoje pensam duas vezes acabaram se ajoelhando e cedendo. Mas você acha que isso é mais voltado para a questão do humor ou para qualquer... Para qualquer coisa. Qualquer um hoje que sobe em evidência, existe uma pressão para que ele seja um propagandista ideológico, não apenas uma celebridade. Então, acontece isso hoje, mas sempre aconteceu. Acontecia na música antes. Nos anos 60, 70, você tinha aquilo. Se o artista paga pedágio ideológico, nós elevamos ele à posição de gênio. Se ele não paga pedágio ideológico, a gente rebaixa ele
a posição de popularesco, popular. Agora, se além de não pagar pedágio ideológico, ele falar contra a gente demoniza. Já aconteceu isso aqui no Brasil. Você tem então que Chico Buarque e Caetano Veloso são gênios. Valdir Soriano, Odair José é popularesco. O Wilson Simonal é um demônio. Precisamos acabar com ele. E isso acontece hoje no humor, acontece em tudo que é lugar. Agora, eu tive recentemente, antes de ontem, eu estava num tribunal criminal respondendo por uma piada contra uma deputada. Ela estava em Brasília por Skype e o advogado dela me fez a pergunta na frente da juíza. Ele falou: você não se arrepende de ter dito o que disse da deputada? Aí eu virei para a juíza. Que era qual? Pode falar? Não convém? Quando acabar o processo, eu falo. Ok. Aí eu virei para a juíza e falei: excelência, se eu estou vivendo num país e num tempo que eu preciso vir no tribunal, sob pressão, expressar arrependimento por ter omitido uma opinião ou ter contado uma piada, que tempo sombrio é esse que eu estou vivendo? Foi a minha resposta. E qual foi a reação? Não tem reação aí nesses casos? Eu não sei porque eu nunca não, aí fui, ele então... fez outra pergunta. Aí ele fez outra pergunta e ele me perguntou: mas você acha que foi proporcional a sua reação ao que ela fez? Eu falei: foi muito desproporcional. Foi muito desproporcional. Porque eu sou um indivíduo e ela usou a máquina do Estado para tentar calar minha boca. Então foi muito proporcional. Foi uma máquina contra um cidadão. Aí ele não fez mais pergunta. Esse é ótimo das respostas também, né? Me fala uma coisa, você planeja a sua trajetória, a sua carreira? Eu planejo passo a passo. Eu não faço planejamento a longo prazo, porque eu acho que isso pode gerar frustração e as coisas são difíceis. Quando você planeja e as coisas demoram para acontecer, você pode ficar frustrado. Então, uma coisa que eu sempre quis fazer foi cinema. Olha quanto tempo demorou. Quanto tempo? Desde que você sempre quis fazer? Anos. Sempre. 30 anos. 30 anos. Eu lembro Mentira, quantos você tem? 37, 38, fiz 38. Então quando criança, 38, parabéns. Obrigado. Felicidade. Agora o que eu sempre faço é procurar meios de fazer. O que eu sempre quis fazer é filme e cinema. Eu tentei muito fazer vestibular para cinema, eu não passei, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, para fazer ECA. E o que eu fui fazer é o que eu tinha na mão. Eu comecei a fazer stand-up e fui ganhando visibilidade, foi acontecendo e... Enfim, dia 12 de outubro tá meu filme no cinema. Olha que demais. Mas em algum momento você já tentou pular essa etapa, digamos assim, tipo, já começar no cinema porque era o foco, era o que você queria e ficou dando murro em ponta de faca? Não, porque sequer existia uma porta aberta, sequer eu sabia o caminho para chegar na porta. O que eu fui fazendo é o que eu tinha condições de fazer conforme minhas forças, minhas limitações. Eu gosto de perguntar isso para quem tá no sucesso, né? Que é o seu caso. Só que em algum momento você começou. E nesse momento que você começou, a oportunidade não era só para você, era para mais gente. Um ótimo exemplo é o CQC. Não tinha só você de repórter, tinha o pessoal da bancada e você é um dos que fez sucesso, né? Aliás, no CQC eu era o único que não era repórter contratado. O meu papel, era o quê? Freela? O meu papel no CQC era temporário. Eles me contrataram para fazer... nas primeiras semanas até o programa emplacar, um quadrinho ali que foi o repórter inexperiente. E o meu contrato era só de 2 meses. Todos eles eram repórteres. Quando terminou o quadro, me pediram para ir fazer um teste em Brasília. Aí eu fui expulso de Brasília. Aí eu consegui um contrato de repórter fixo. Sério? Mas eu era só um repórter temporário, o meu contrato era para acabar e eu ir embora. Eu tenho uma curiosidade, esse do repórter inexperiente, como você construiu aquilo, o personagem? Eu construí com referências de coisas que eu assistia quando era criança. Eu cresci assistindo Jerry Lewis na sessão da tarde. E eu tenho uma memória muito forte do que é o Jerry Lewis, da impressão que eu tenho do que é o Jerry Lewis. E também eu tinha uma memória muito forte do... Meu Deus, eu esqueci o nome dele, que ele fazia um convidado trapalhão, o Peter Sellers. Então, para fazer o Repórter Inexperiente, eu misturei muito a minha impressão de criança do que era o Jerry Lewis e do que era o Peter Sellers. Aproveitando essa memória que você teve agora, quando você morava em Santo André, que aquilo te influenciava, né? Te gerava alegria, mexia com você quando você tinha aqueles sentimentos. Estão buscando na memória a mesma coisa que ele fazia com você, por ser um ídolo para você. Você tem noção que você faz hoje isso com milhões de brasileiros? Não paro para pensar. Eu só trabalho.
Eu não paro pra pensar em nada disso. Só trabalho e tento fazer o melhor possível. Mas eu fiquei bem feliz. Não, em algum momento você para pra pensar que esses dias você postou um vídeo com uma senhora também. Ah, é verdade. Uma senhora, e você falou, isso é gratificante, né? Ela te agradece, porque você... Imagina assim, cada pessoa... Às vezes o dia tá estressante, volta do trabalho, e você é a alegria daquele indivíduo. Porque o seu Ibope é o programa de maior audiência de talk show brasileiro. E aí, só que o Ibope pra mim não é só um número. Né? Atrás desse número do Ibope estão pessoas. Sim. Isso é muito importante, né? Sim, total. Então, eu não paro pra pensar. E essa mulher que parou lá, essa senhora, me fez pensar. Ela falou, que legal. E aliás, pouco tempo antes, eu tinha visto um menino que estava fazendo aniversário de 8 anos, postaram no Instagram, que ele pediu pra festa dele de 8 anos ser de noite. E ele ficou fantasiado de mim, e o tema da festa... Como se fantasia de Danilo? Ele pôs um terno, uma barba lá mal feita, e eu achei demais, e eu compartilhei. Não, imagina casos como esses dois que aconteceram um na sequência do outro, tem... Senão o seu Ibope não seria o que é, né? A sua audiência, o sucesso não seria, é muita gente. Eu gosto, às vezes, de pensar isso e tudo mais, porque é muito legal. E você faz com uma simplicidade, com uma naturalidade, assim, e a gente vê que é bem você mesmo. E é isso. É bem você, né? Eu não sei fazer outra coisa. Que bom. Eu não sei fazer de outro jeito. Assim. Pô, não sabe fazer outra coisa. Isso que ele é, empresário, roteirista... Mas pra apresentar eu não sei fazer de outro jeito, não sei interpretar um papel. Mas esse que é o bom, cada um tem a sua característica, né? Isso é bom. Eu queria falar com você sobre a televisão. Eu gosto muito da sua opinião sobre a TV. E compartilho da mesma opinião, assim, eu vejo, eu falei, caramba, eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto com ele, deve ser legal. Porque ainda mais agora com essa questão do YouTube e tudo mais, eu sinto, até por experiência própria, assim, eu já fui em algumas TVs e eu acho que eles não estão tão abertos porque como poderiam estar, sabe? Um pouco quadrados, às vezes não acreditam no potencial deles mesmos, eu vejo isso também. E eu sinto que com a chegada do YouTube, rolou do povo ficar um pouco perdido, é a impressão que eu tenho. Hoje não tem mais a fórmula do que dá certo. Não que algum dia teve, mas assim, antes tinha o caminho, vamos por aqui, tem os formatos e tal. Hoje não tem mais isso. Então acho que o povo ficou um pouco perdido. O que tinha antes era que só tinha TV aberta. Então o que era o que eles definiam que era. Então esse é o programa. Se não der audiência, muda e põe outro. Hoje você tem muito mais TV. TV a cabo é acessível para todo mundo. Você tem YouTube. Eu acho que a questão do YouTube em si influenciou bastante, você acha ou não? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo eu acredito que o YouTube o rádio é uma coisa, a TV é outra, o YouTube é outra. E dentro da própria internet, o Facebook é uma coisa e o YouTube é outra coisa. Cada plataforma tem uma peculiaridade que é só dela. Mas você acha que influenciou no jeito de fazer TV? Eu acho que ainda não, porque a TV ainda pega, porque tem aquele negócio assim, o cara quando tá no YouTube fica, eu não quero ir pra TV, e o YouTube é que é o futuro, aí a TV faz um convite, aí o cara vai correndo pra TV. Eu quero ir pra TV. Então, exato, e vai correndo pra TV e faz na TV o que fazem na TV. Ele não faz, quando às vezes ele tenta fazer o que ele faz no YouTube e na TV, não dá certo. Não funciona, eu também acho. Então eu acho que na verdade o talento é o talento e a mídia é só uma janela, entendeu? Uhum. O que conta não é o YouTube ou a TV, o que conta é a pessoa. A pessoa. E a forma também do público assistir e consumir o conteúdo, eu acho que quando chegou foi uma coisa e já está modificando. Eu vejo isso quando você sobe seus programas no YouTube e os views são ótimos. Exato, exatamente. Né? E você sobe na íntegra, o programa que está na TV está no YouTube. Exatamente. Muito obrigada, porque nem sempre eu consigo assistir aquele horário. Foi uma das coisas que quando eu fui para o SBT eu me certifiquei. Não, mas o programa tem que subir na íntegra na internet. Não adianta querer fazer um formato para a internet. A pessoa vai lá clicar para ver, ela quer ver o seu programa. Né? Eu acho. E sempre também teve essa discussão, né? Quando apareceu a TV, o rádio ficou. Agora acabou o rádio, que agora é a TV. Sim. Acabou o jornal, acabou o rádio. Tem os dois. Quando aparece o videocassete, todo mundo fala, agora acabou o cinema, vamos poder ver filmes em casa. Na verdade, é a tecnologia que vai aumentando, né? Vai melhorando. Você vai aumentando possibilidades de consumir conteúdo, mas as coisas, o rádio ainda é consumido, a TV e tudo.
Você está sempre criando, fazendo novos projetos, a cabeça não para. Se quiser usar até o filme para responder essa minha pergunta, eu quero saber, pelo amor do santo Deus, como você se inspira, onde que vem tanta que não para e coisa boa, né? Porque ainda se vem numa sequência de coisas que não deram certo, essa pergunta eu nem faria, mas só coisa boa, da onde vem isso, pelo amor de Deus? Vem sempre do que a gente começou conversando, o que eu gostaria de assistir. Eu tenho muitas histórias para contar que são histórias que eu gostaria de ver, de assistir, baseado em coisas que eu cresci gostando. Queria que você me indicasse um Instagram, porque eu gosto de aproveitar a dica do povo e seguir. O Instagram do Murilo Couto, do meu programa, é divertido. É ótimo. É muito bom. Esse eu já sigo, então não adianta. Mas tá bom, ficou a dica aí pro pessoal, Murilo Couto, é ótimo. Inclusive ele dá dicas às vezes de Instagram, esse dia eu tava assistindo, tem que seguir a Roberta Miranda, não foi isso? Tem que seguir a Roberta Miranda, porque, de fato é engraçadinho. Você já viu o Instagram da Roberta? É demais. E pra finalizar, eu queria que você destacasse o trecho de uma música que diz algo sobre você, que você goste. Eu vou destacar então um trecho da música que está no filme. Ótimo. Como se tornar o pior aluno da escola. Meu inglês é horrível, hein? É do Twisted Sister. Aliás, essa semana a gente entrou em contato com o Dee Snider, ele autorizou a música a ser usada lá. We're not gonna take it. Não, calma aí. We're not gonna take it, no, we're gonna take it. E fala sobre o quê? Fala sobre a gente não aceitar isso. Nós não aceitaremos isso, nós não aceitaremos a sua chatice, nós não aceitaremos a sua imposição, nós não aceitaremos essas regrinhas que vocês ficam tentando impor. Tudo a ver com o que você quer passar do filme. Show. Valeu? Obrigada, Nada, você valeu, é 10. obrigado, valeu.